Desde o ano passado, as grandes companhias de tecnologia chamadas de Big Tech já demitiram, somadas, mais de 100 mil pessoas pelo mundo. Mas o que está por trás dessa situação? É o que eu te conto no vídeo de hoje. Editor, toca a vinheta. Fala pessoal, eu sou o Paulo, seu apresentador aqui no Bunker de Negócios, sua fonte de informações de qualidade sobre negócios, economia e empreendedorismo. E hoje vamos falar sobre as demissões que as Big Techs vêm realizando desde 2022. Isso que não sabemos se já chegou ao fim ou se ainda teremos mais pessoas perdendo seu emprego, mesmo com um assustador número de 100 mil pessoas demitidas pelo mundo. E antes de começarmos, deixa um like para esse canal que busca sempre te ajudar com informações de qualidade e é assim que você ajuda a gente a crescer. E se você gosta de conteúdos desse tipo, também se inscreva no canal, porque assim você não perde nada que a gente posta por aqui. Desde que a internet passou a ser parte da nossa vida, gigantes de tecnologia como Google, Microsoft, Facebook, que agora se chama Meta, Salesforce, IBM, Oracle, todas são empresas em que tínhamos a sensação de segurança quando alguém estava no quadro de funcionários de cada uma delas. Isso porque, com o passar dos anos, o setor de tecnologia cresceu bastante. Parecia um setor à prova de crises. Só que o que estamos observando recentemente é uma mudança drástica nesse cenário, com pessoas sendo demitidas em demissões em larga escala. Mas o que mudou em um setor que 2 anos atrás, apenas 2 anos atrás, vinha desesperadamente contratando mão de obra e alegando que faltava mão de obra para eles contratarem? O que mudou para o jogo virar tão rápido para as pessoas e para esse setor em particular? Mas é claro que não dá para eu te explicar com um único fator o que mudou no cenário das Big Techs. Então eu reuni alguns pontos muito importantes para você entender por que estão acontecendo demissões em massa pelo mundo. Eu quero começar falando sobre os pontos macroeconômicos de toda essa situação. Macroeconômico significa que eu vou falar do contexto da economia, não necessariamente do nicho do segmento de tecnologia. E um dos principais motivos é a inflação bem alta nos Estados Unidos. Eu estou falando dos Estados Unidos porque é o país de origem da maioria dessas empresas, o que significa que a inflação lá afeta diretamente a operação delas. A inflação alta significa que os custos de operação e os preços também sobem. Isso faz com que os gastos e a saída de dinheiro dessas empresas aumente e que elas considerem fazer uma reestruturação, principalmente com demissões. Só para você ter ideia, a inflação dos Estados Unidos em 2022 bateu 9%. Os Estados Unidos é um país que costuma ter uma inflação anual de 2%. Nosso segundo ponto também fala sobre macroeconomia, que é justamente uma consequência da inflação alta, que é a reação governamental em aumentar a taxa de juros do país. Quando a taxa de juros é aumentada, isso significa que há um estímulo para poupar e um desestímulo para gastar. As empresas veem que fica mais caro tomar crédito e congelam alguns investimentos que elas estavam para fazer. Com esses investimentos não sendo feitos, elas acabam congelando também novas contratações. E com uma incerteza, eles não se sentem confortáveis em manter toda a sua equipe de colaboradores. E isso também causa um impulso para demissões. O terceiro ponto é também sobre o contexto econômico. Essas empresas estão demitindo também como uma forma de se antecipar à recessão global. A recessão, que é um tema ainda um pouco polêmico, tem gente que fala que nós já estamos vivendo uma recessão, tem gente que fala que ainda vamos ter uma recessão global e tem gente que fala que esse ano não vai ter recessão global. Quando eu falo tem gente, eu não estou falando do meu vizinho, eu estou falando de economistas, sabe? Então não há um consenso ainda sobre essa questão de recessão. Porém, quando no curto prazo há incertezas econômicas, empresas têm a tendência a fazer uma reestruturação da sua operação e muito dos custos dessas empresas acaba passando pelos empregos. Então as demissões são um dos caminhos mais óbvios que elas escolhem para poder aliviar o seu gasto de dinheiro. Mas entenda um detalhe sobre isso também. Quando eu falo que aliviar seu gasto de dinheiro dentro das suas operações, isso quer dizer que eles estão tentando enxugar seus custos com essas demissões. Não que essas empresas precisem de dinheiro. Lembrem que são empresas que há mais de 3 décadas vêm sentindo um crescimento muito grande no mercado.
Só para você ter ideia, a Microsoft demitiu 10 mil pessoas no mundo. Isso quase em simultâneo ao anúncio de investimento de 10 bilhões de dólares na empresa OpenAI, que é dona do ChatGPT. Isso daria quase 1 milhão para cada funcionário que ela demitiu. Saindo da macroeconomia e entrando em específico no setor de tecnologia, temos como um dos motivos também para essas demissões em massa o fato que durante a pandemia as Big Techs contrataram bastante gente. Isso porque com a chegada da pandemia, nós usamos a internet de maneiras que nunca tínhamos usado antes. Pessoas que não tinham loja online passaram a ter loja online porque não poderiam vender mais na operação presencial. Começamos a trabalhar por reuniões virtuais, começamos a ter aulas em reuniões virtuais. Isso fez com que, por exemplo, o Google tivesse que investir em expandir o número de pessoas que eram permitidas em uma reunião no Google Meets, por exemplo. E não foi só o Google que ampliou sua capacidade de atender consumidores. Isso aconteceu com diversas empresas. E o que se imaginava, que essas empresas imaginavam quando contratavam essas pessoas, era que quando a pandemia acabasse, o mercado online continuaria no mesmo ritmo. E o que aconteceu foi o contrário. O mercado online acabou voltando para o que ele era antes da pandemia. Então essas empresas que estavam contratando pessoas com salários altos e grandes benefícios, estavam agora vendo alguns funcionários com funções repetitivas e viam que não tinham a necessidade de manter tanta gente com uma mesma função, sendo que não existia mais a demanda daquele serviço tão extenso que antes tinha. Só para você ter uma ideia, a Meta, em março de 2020, tinha cerca de 48 mil funcionários. Em setembro de 2022, esse número era de pouco mais de 80 mil pessoas. Quando eles anunciaram as demissões em novembro de 2022, eram 11 mil pessoas a perder o emprego. Você pode até pensar que existe um saldo positivo entre as pessoas que foram contratadas nesses últimos 2 anos, mas 11 mil pessoas é muita gente. E a gente também não sabe se essas demissões já acabaram ou se terá uma nova leva de demissões em massas em qualquer uma dessas empresas que já demitiram. Um outro ponto que a gente pode entender sobre o setor de tecnologia é que o mercado de tecnologia está cada vez mais maduro. O que isso quer dizer? Quer dizer que as empresas de tecnologia, depois de 3 décadas crescendo bastante, não vão ver esse crescimento, pelo menos não tão cedo. É um mercado que está se estabilizando. Então, quando a empresa vê que seu mercado está maduro e que não existe também uma perspectiva de crescer tão grande como via anteriormente, elas começam a pensar em reestruturar sua operação e fazer uma reestruturação de custo. Antes, com um crescimento vertiginoso, eles pensavam, pô, a gente está com excesso de pessoas aqui, mas beleza, lá para frente a gente vai ter que contratar, então a gente mantém essas pessoas aqui, a nossa operação vai crescer, então tá tudo certo. Como eles não estão vendo que a operação deles vai crescer tanto, eles agora começam a demitir pessoas justamente para ter uma empresa mais enxuta e mais eficiente. Além disso, um outro sinal de que o mercado de tecnologia está cada vez mais maduro é que essas empresas estão investindo em áreas que elas não investiam antes. O Google, por exemplo, é uma empresa que depende muito de publicidade, de anúncios online, tanto no próprio Google quanto no YouTube. Só que agora eles estão investindo bastante em inteligência artificial. E você deve saber que não é só o Google que está investindo em inteligência artificial. A gente tem agora o famoso ChatGPT na internet, em que eu, por exemplo, uso para poder tirar algumas dúvidas, para fazer alguns trabalhos. Então, se você também já usou, você vê que a inteligência artificial ela é muito útil. Essas empresas gigantes de tecnologia agora também estão investindo pesado nisso, saindo um pouco do que elas passaram os últimos anos focadas. E isso muda também um pouco a estrutura operacional da organização. Por exemplo, com a automação de processos na área de recursos humanos, muita gente acabou tendo o trabalho substituído pela inteligência artificial. Tanto que um dos setores que mais tiveram demissões nessas empresas foi justamente o setor de RH. Um outro ponto que eu quero falar com você, que é um ponto um pouco mais delicado nessa situação, que é justamente a pressão que investidores estão fazendo para que os CEOs dessas Big Techs demitam pessoas. Sim, você não ouviu errado. Investidores, eu não estou falando daquele investidor pequeno, não estou falando do seu vizinho, não estou falando daquele seu primo que investe na bolsa de valores, que compra ações de algumas empresas, não. Eu estou falando de grandes gestores de fundos de investimentos que têm bilhões e bilhões de dólares à sua disposição. E existem relatos de que
um fundo de Venture Capital ligou para o CEO da Alphabet, que é a dona do Google, falando que, já que as receitas da empresa estavam diminuindo, era necessário demitir pessoas para que os custos caíssem e a lucratividade não fosse afetada. A grande preocupação dessas firmas, principalmente em um período de taxa de juros alto, é ficar mais ou menos no porto seguro. Eles se preocupam muito com a lucratividade das empresas que eles estão investindo. Existem relatos parecidos de firmas de investimento que ligaram para o próprio Mark Zuckerberg, que é o CEO da Meta, e para o CEO da Microsoft também. Todos eles receberam ligações onde investidores os pressionaram para realizar demissões para que assim a lucratividade dessas empresas não fosse afetada. É natural que em épocas de vacas magras, épocas de incertezas econômicas, empresas acabem fazendo uma reestruturação de sua operação. E boa parte dessa reestruturação vem com a demissão de pessoas. Isso acontece porque essas empresas prevêem uma redução de suas vendas. E isso quer dizer que elas terão menos dinheiro em caixa. Só que olhando especificamente para o setor das Big Techs, você percebe que não é uma questão de ter pouco dinheiro em caixa. Essas empresas não estão precisando de dinheiro. Lembra do que eu falei? A Microsoft demitiu 10 mil pessoas e quase simultâneo anunciou 10 bilhões de dólares em investimentos em uma empresa que está trabalhando com inteligência artificial. Existem alguns detalhes esquisitos nessa história. Um deles é essa ligação que gestores de firmas de investimentos fizeram para CEOs, pressionando por demissões em massa. E a gente não sabe se essas demissões acabaram, se esse período de demissões acabaram. A gente já somou mais de 100 mil pessoas. Jeffrey Pfeffer, que é um professor da Universidade de Stanford, falou uma coisa bastante interessante. Essas Big Techs estão copiando umas às outras, ou seja, a primeira demitiu e as outras, usando o pretexto da recessão e usando como desculpa também a fato de uma concorrente ter demitido, também estão demitindo pessoas, porque eles estão olhando que sua operação pode ser um pouco mais enxuta. E agora existe também o contexto da tal recessão global, onde eles podem usar isso e todo o cenário econômico de inflação, de juros altos, para justificar essas demissões, do que se eles segurassem esses funcionários e daqui a 2 anos eles achassem que a automação pegou a vaga de alguns, que eles precisariam demitir, e aí eles demitiriam em um período que não existiria um contexto tão favorável para essas demissões. Um detalhe muito importante que eu quero trazer para vocês é que a Apple é a única Big Tech, pelo menos na data que eu estou gravando esse vídeo, a única que ainda não fez nenhuma demissão. Não dá para saber se a Apple vai demitir ou não, mas até o momento que eu gravei esse vídeo, a Apple foi a única que não demitiu ninguém. E se você chegou até aqui, deixa um like para esse vídeo, o like ajuda demais esse canal a crescer, ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal para você não perder nada que a gente posta por aqui. Pessoal, muito obrigado por assistir, espero vocês no próximo vídeo do canal.